boa tarde. A Paula, acho que já me apresentou. Meu nome é Daniela Castro, eu trabalho na Atletas pelo Brasil, que é uma organização, uma associação de atletas, são 60 atletas de várias modalidades, e a gente atua na defesa de causas sociais no país, né, em especial do acesso ao esporte. Queria agradecer muito, né, o convite. Eu queria falar hoje, falar sobre a execução, né, do que prevê a nova lei, né, em especial o que é vedado e o que é permitido. A minha experiência, além de advogada e acompanhar muitos anos o terceiro setor, ajudei a montar algumas organizações, é um tema que me interessa muito e que eu trabalho há alguns anos. Também interessa, em especial, atletas e as organizações de esporte utilizam muito a lei de incentivo do esporte. A gente participou do grupo de trabalho, né, na presidência, acompanhando as discussões para a formulação dessa lei. E há muitos aspectos da lei de incentivo do esporte que, quando a gente vai na execução, ela já detalha bastante, né? Então, apesar de não ser um termo, um convênio, uma parceria, a lei de incentivo, a princípio, são recursos de empresa, mas são recursos do Tesouro Nacional, que são usados por benefício fiscal, na verdade, um incentivo fiscal. Então, a entidade que recebe esse recurso também tem uma série de regras muito parecidas, né, com o que trata a lei, no uso desses recursos. Então, nós temos que fazer um plano de trabalho, tem várias regras de uso desses recursos, de remanejar recurso, de prestar contas da primeira parcela para receber a segunda parcela. Então, há muitos pontos em comuns, inclusive, que podem contribuir na discussão da regulamentação da lei. Então, esse é um dos motivos que eu fui chamada para falar de execução. Né? Já coloco também que a experiência é muito na lei de incentivo, mas eu acho que a gente pode colaborar justamente porque há já nas leis de incentivo um caminho, né, um histórico de utilização dos recursos que podem ajudar para que seja menos burocrático o processo, que a regulamentação dos detalhes da execução a gente possa aproveitar e colocar para o governo tentar facilitar o caminho, né? A gente fez isso, inclusive, na lei, tem várias propostas da lei de incentivo que a gente, ao usar os recursos, percebeu que são, que eu vou falar um pouquinho sobre eles, são mecanismos que travam muito a execução, que geram muita dúvida, e que também essa lei trouxe também algumas coisas importantes para a lei de incentivo. Por exemplo, o prazo da prestação de contas, né, que na lei de incentivos nós temos utilização dos recursos e as prestações nem saíram há mais de 2, 3 anos, né, o que gera uma insegurança também. Então, eu vou falar muito do que está na lei e trazer alguns pontos para reflexão, para a gente pensar na hora da regulamentação. Bom, eu coloquei aqui, resolvi começar com o que é permitido, né, para ficar mais fácil uma visualização do que, na hora de executar, né, o que a gente pode gastar, como a gente pode gastar, o que está permitido por essa lei. E a primeira coisa que eu queria ressaltar é a remuneração da equipe prevista no plano de trabalho, né? Inclusive o pessoal próprio das organizações. E a previsão é de que se possa utilizar, você já pode prever todos os encargos sociais ligados a essa contratação, inclusive as verbas rescisórias, né? Então, isso é um avanço, você pode ali detalhar e já prever na duração, né, do termo, quanto você vai gastar com isso, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre verbas rescisórias, que a gente percebe que, por exemplo, na lei de incentivo, no caso, a gente tem uma discussão sobre as verbas rescisórias lá, e muitas organizações colocam essa previsão, apesar de não ser expresso na lei, é que se acaba o projeto, a gente tem que mandar todo mundo embora. Né? Porque se você não utiliza a verba rescisória,
você tem que devolver para o Tesouro, de certa forma, né? Então, tem aí uma discussão para regulamentação, que é importante, que é como é que a gente faz que fique esse recurso você possa usar depois. Porque, às vezes, é muito cruel você ter que mandar a pessoa embora e recontratar só para poder utilizar a verba rescisória. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar na regulamentação. Bom, como é que pode ser essa remuneração, né? Tem que ser em atividades que tenham a ver com a execução do objeto, né, do termo, né, da parceria, e que a pessoa tenha a qualificação técnica necessária para isso, né? Então, você tem que dizer, né, no plano de trabalho qual é o perfil dessa pessoa, qual é a base da remuneração. Em geral, mostrar qual é a faixa, né, de remuneração. Isso também é um ponto importante, que na lei de incentivo, geralmente há um entendimento do governo, do Ministério do Esporte, por exemplo, no que é que quanto uma pessoa deve ganhar. Então, esse também é um ponto que gera uma controvérsia, né, depende da região, depende, né, de onde você está. Isso no caso da lei de incentivo, que é federal, então é difícil, né? Fica muito a cargo do Ministério decidir se você está pedindo muito ou pouco. Que é o segundo item, né? Os salários compatíveis com o valor de mercado. E não, esse foi um avanço dessa lei, de certa forma, de colocar, né, valor de mercado, mas agora a gente tem que saber como é que a gente vai provar, né, que esse é o valor, como é que vai ser essa definição, mas de não ser superior ao teto do Poder Executivo, né? Outro ponto é o tempo de trabalho dedicado, né, dessa pessoa para o projeto. Então, tem que ser proporcional a remuneração, se ele vai trabalhar só no projeto, se ele vai trabalhar em outros projetos. Então, tudo isso tem que ser dito no plano de trabalho. Outra coisa que é permitido pela nova lei são as diárias. Então, deslocamento, hospedagem e alimentação, né, são os itens que você pode pedir e detalhar no plano de trabalho para poder pagar. Multas e encargos de pagamentos em atrasos, e só é permitido se, por acaso, o poder público atrasar o pagamento, a liberação do recurso. Então, se você perdeu o prazo para fazer um pagamento já previsto no plano de trabalho, você não pode pagar as multas e os juros desse pagamento. E equipamentos e materiais necessários ao projeto e serviços de adequação do espaço físico. Então, esses são os pontos enumerados pela lei que são permitidos. Tá? Agora, indo para os custos indiretos, são permitidos até 15% do valor da parceria. Isso também é bem comum na lei de incentivo. Então, custos que não são diretamente ligados à execução do projeto, eles têm um limite. Então, você tem que calcular 15% do valor total da parceria. E eles têm que ser necessários, né? Então, tem que ter um vínculo para o cumprimento do projeto, tem que mostrar que esse custo é indireto, mas é necessário para que o projeto aconteça, e tem que ser proporcional, né? Ele não pode ser um valor muito desproporcional ao valor da parceria toda. Então, você gasta muito com um custo indireto em um tema, né? E o valor do projeto nem é tão grande assim, né? Esse foi um ponto que é o que eu estou entendendo, mas que me deixou um pouco de dúvida, né? Por exemplo, quando ele fala desses custos indiretos, que tais custos não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria. Então, eu estou entendendo que seriam outras parcerias com o poder público, né? Isso que ficou um pouco a minha dúvida. Se tais custos, porque o que ele quer dizer é que você pode pagar, vamos supor, uma consultoria, um serviço contábil, né? Então, assim, qual é a proporção deste projeto? Ele está sendo pago por outro? Né? Você não pode ter 2 projetos pagando a mesma coisa. Então, isso eu fiquei um pouco na dúvida se é isso mesmo que a lei quis dizer. Não sei se depois a gente pode falar um pouco sobre isso.
O que está também incluído nos custos indiretos? Então, o que seriam esses custos indiretos? Internet, telefone, aluguel, transporte, serviços contábeis e jurídicos. Esses são alguns dos itens que são nomeados. E se os custos também forem pagos por outras fontes, apresentar memória de cálculo do rateio da despesa. Então, mostrar que o projeto está pagando uma parte, que outro projeto paga outra, né? Dizer quais são as outras fontes e como é que você fez o cálculo que esse é proporcional a esse projeto. E ele veda, eu acabei colocando aqui, o custo de uma auditoria externa. Tá? Então, isso não entra nos custos indiretos, nos 15% que são permitidos. Algumas ressalvas a lei coloca expressamente, quando fala, por exemplo, de remuneração, ela se isenta, né, de que, apesar de ser um termo feito com o poder público, com recursos públicos, essa contratação não gera vínculo empregatício com o poder público, né, isso é comum, para dizer que não fazer a ligação de não é empregado do Estado, mas a organização é que tem que arcar com todas as responsabilidades por essa contratação. E veda a contratação, né, o pagamento para pessoas condenadas por alguns crimes. Então, a organização não poderia contratar ninguém condenado por crime contra a administração pública e patrimônio público, crimes eleitorais, se combinar em pena privativa de liberdade, e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Então, esse é um ponto importante para quem vai contratar pessoas com verba de termo de parceria. E o que é vedado? Bom, ela lista uma série de pontos. Primeiro, despesas com taxa de administração ou gerência, né, ou algo similar. Ela veda expressamente. Pagar servidor público, salvo se houver hipóteses previstas em lei. Pagar clubes, partidos políticos ou associações de servidores, né, fazer qualquer pagamento para ou entidades congêneres, né, que sejam que tenham a ver com associações de servidores públicos ou ligado a partidos políticos, que tenham a ver, né, associações que tenham a ver com o poder público. Modificar o objeto, né, então não é possível modificar o objeto ou seja, fazer outra coisa do que foi permitido. Já 5? Já foi 15? Não existe caráter emergencial, então você não pode fazer qualquer pagamento porque teve uma emergência e isso não estava previsto e foi plano de trabalho. Não, ele veda esse tipo de despesa. Então, se acontecer algum imprevisto e você não previu, né, a entidade não previu, também é vedado fazer essa despesa. Despesas anteriores ou posteriores à vigência da parceria, também não. Então, vou começar a gastar antes, ou acabou o prazo, vou continuar gastando, também isso é vedado, salvo se tiver uma autorização, então você pede uma autorização, poder público. Aqui eu já falei, multas e juros em atraso, mas exceto se o poder público, por exemplo, atrasar uma parcela, né? Então não foi culpa da entidade, foi culpa de não ter liberado a verba. Publicidade, exceto expressamente prevista no plano de trabalho, ou que tem um caráter educativo, social, e faz uma ressalva da vedação de imagens que tenham uma promoção pessoal, né? Então, tem que ter a ver com o projeto, você tem que explicar por que aquilo é necessário, por que essa publicidade é necessário para o cumprimento do objeto. Então, se você detalhar, é permitido. E também é vedado obras de ampliação ou novas áreas construídas, né? Você construir para obras que tenham o objetivo ampliar ou construir uma obra nova para a entidade, isso também é vedado. Rapidamente,
não sei se isso vai ser falado depois, mas acabei incluindo aqui, que é uma questão importante da execução. Bom, a aplicação financeira vai poder ser usada, tá? Se for, porque geralmente você deixa numa conta, isso vai rendendo, e o que render pode ser usado no próprio projeto. Os pagamentos, eles vão ser feitos, em geral, na conta bancária, né? Então, você vai fazer o pagamento diretamente na conta bancária para quem você tiver que fazer. E eles falam um pouco, se você vai pagar em espécie, tem uma série de regras para isso acontecer. A lei ela restringe essa possibilidade. Mas ela fala quais são alguns itens que você pode pagar em dinheiro. Se colocar um limite individual de R$ 800 por beneficiário, né, ou 10% do valor da parceria, que poderia ser pago em espécie. Tem que ter a previsão no plano de trabalho, detalhar por que você vai pagar em espécie, né, detalhar para quem. Então, tem que ser muito bem detalhado. As pessoas que receberem esse recurso vão prestar contas entregando recibo ou nota fiscal. Não, aqui eu copiei errado, gente. Esquece essa outra parte, não sei por que entrou aí. No caso de haver uma irregularidade nessa restituição, né? Então, assim, se vocês pagarem pessoas, né, e elas não estiverem autorizadas no plano, isso entra como irregular. Então, tem que estar especificado. Essa despesa, que se você não identificar quem é o beneficiário final também, então tem uma regra muito clara que precisa já prever no plano de trabalho. Quem são essas pessoas? Você precisa definir nome, tem uma série de regrinhas para isso. Bom, outros pontos importantes, que eu acho que dá para falar em um minuto, a vigência ela pode ser alterada. Então, vamos dizer, você executou o plano e você precisa de mais tempo. Tem que pedir uma autorização 30 dias antes do término. Então, é possível, né, prorrogar. A lei de incentivo faz muito isso. Geralmente, quando você não utiliza todos os recursos, de certa forma, tem uma sobra. Né? Então, o projeto até ele pode ser estendido, isso acontece. Então, você pode pedir isso, só que tem que pedir com antecedência, isso precisa ser autorizado. Também pode ter remanejamento de recursos, então, previ uma coisa no plano, mas vou fazer diferente. Pode ser feito. Tem algumas regras que você não pode mudar entre categorias, né? Assim, totalmente de despesa, tem que ser na mesma categoria de despesa. Não pode ultrapassar 25% do valor originalmente aprovado no plano de trabalho. Então, por que isso? Pelo menos o entendimento que a gente ouve, né, do governo na lei de incentivo, por exemplo, é que se você está colocando 25, mais do que você está colocando muito mais recurso numa linha, quer dizer que você não planejou direito. Né? Então, isso descaracteriza toda a função de um plano de trabalho. Mas, de certa forma, flexibiliza, porque você pode, de certa forma, remanejar, não é proibido, né? Mas tem que ter um porquê e não pode ser também uma coisa totalmente que descaracterize o que você planejou no início. E tem que justificar e tem que ter aprovação prévia. Os rendimentos, a mesma coisa. Então, para tudo isso, vai precisar pedir autorização para o governo. Pode. Só para, por fim, esses são alguns pontos e pelo que a experiência da lei, muita coisa vai precisar ser detalhada na regulamentação. Tá? O que acontece na hora de executar são esses pequenos detalhes. Né? Quando que você pode, como é que tem que vir a justificativa. Tem detalhes que a regulamentação. Eu queria só trazer alguns pontos para a gente pensar, aproveitando que é o momento também da gente tentar influenciar essa parte da regulamentação. Algumas coisas que a gente viu na lei de incentivo, que a gente pode aproveitar, por exemplo, na hora de autorizar o remanejamento, a gente vem pedindo que na lei de incentivo, a gente não tem que pedir para tudo uma autorização.
Porque às vezes são coisas pequenas, são valores pequenos que você quer remanejar. Então, que a lei permita, né, até determinado valor, a gente poder ter uma flexibilidade maior, porque o que acontece, não, você tem que pedir cada vírgula, isso é... Se tiver dentro do plano, né, eu acho que isso pode ser uma coisa que facilite. E isso não está ainda muito expresso, isso vai acontecer na regulamentação, ou por meio de portarias, né? Então, isso é um ponto importante. A questão que já foi falado aqui da regulamentação não engessar a cotação de preços. Então, na lei de incentivo, a gente sofre muito, porque são 3 cotações, e às vezes você faz uma cotação lá atrás, o preço já mudou, é muito complicado. Então, como é que a gente pode não engessar na cotação? Porque se você fazer um bom planejamento, você precisa cotar direito, e muitas vezes só tem uma forma de cotar, tem que apresentar 3 orçamentos. Então, isso é algo que a gente está tentando mudar na lei de incentivo. E essa questão das verbas rescisórias, sobre a gente talvez ter um fundo que você possa utilizar a verba rescisória deste período no momento que você for mandar a pessoa embora, que seja 10 anos para frente, não sei, mas deixar em algum lugar que você não tem que mandar a pessoa embora para poder usar a verba de rescisória. Eu acho que esses são os pontos que a gente viu, olhando na lei atual, que a gente pode prestar atenção e talvez tentar aprender com quem já faz, que é muito parecido, e tem o dia a dia da lei de incentivo, e tentar cortar caminhos, né, para facilitar o processo de execução dessa lei. Bom, não sei se eu fui muito longa. Obrigada.